Está começando mais um episódio de Quarta Parede, o podcast aqui do Porto Alegre em Cena, onde a gente troca uma ideia com os produtores, atores, diretores, realizadores, quem está fazendo a programação desse ano no Porto Alegre em Cena, no Porto Alegre em Ceninha, e nós vamos bater um papo com o Richard Serraria, Sopaporique, um espetáculo musical inovador que mistura linguagens e que traz para o centro da sala esse instrumento que foi... não sei qual é o melhor termo, redescoberto, recolocado, né, revalorizado numa pesquisa extensa e lindíssima do Richard. Richard, seja bem-vindo ao podcast. O sopapo, que instrumento é esse que está vindo para o palco do Porto Alegre em Cena? Sopapo é a presença negra na construção econômica do estado do Rio Grande do Sul, né? Ele é um tambor que tem os seus registros ligados aos primórdios da ocupação negra no sul do continente. Ele é um fenômeno também que ocorre, né, a sua presença na Bacia do Prata. Há registros em Montevidéu e Buenos Aires, ainda no século XIX, final do século XVIII, início do século XIX, da presença de um tambor também grave, percutido com a mão, também construído com um tronco de árvore chamado lá de sopipa, o que tudo leva a crer que seja um irmão. E nos entrega um pouco da origem da palavra também já, né? Exato. A origem da palavra ela vem da língua banto, né? Dentre o tronco banto, que são várias línguas, uma delas é a língua dos Ganguelas, um povo de Angola, e lá ele seria chamado de acupapa, para se referir a um tambor grande percutido com as mãos. Então, o sopapo é a referência da cultura negra no estado do Rio Grande do Sul, né? Sempre que ele é tocado, sempre que ele é percutido, se está afirmando que o negro também construiu com a força da sua mão de obra, a mão de obra escravizada, também construiu a pujança econômica desse estado, né? E como é que tu misturou esses elementos sagrados, até, né, assim dizer, com essas novas linguagens para fazer o Sopaporique, para a construção desse espetáculo? O espetáculo Sopaporique, ele tem essa dimensão de uma louvação, né, aos orixás, os orixás do Batuque de Nação Oió e Jexá. Obviamente que isso passa aí por uma pesquisa, por uma vivência nos últimos 11 anos, junto ao Alabeoni, que é um grupo centrado em tambores negros do Rio Grande do Sul. E nessa dimensão eu pude conhecer através da presença do Pingo Borel, que faz parte do Alabeoni. Ele mostrou a pujança do Batuque de Nação Oió e Jexá, um dos vértices do Alabeoni. O Alabeoni é o batuque, o sopapo, o candombe e ainda as congadas, né? As congadas de matriz banto. E aí no Sopaporique eu faço uma junção iorubanta. Iorubá porque a poética dos oriquis ela é do mundo iorubá, Nigéria, Togo, Benin, Costa do Marfim. E sopapo é uma palavra de origem banto. Então, se a gente pegar essas duas origens, é a origem negra. Tudo que veio de África ou veio da matriz banto ou veio da matriz iorubá. Isso se aplica aos Estados Unidos, ao sul dos Estados Unidos, isso se aplica a Cuba, isso se aplica à Jamaica, isso se aplica ao Peru, à Colômbia, à Argentina, ao Uruguai e, consequentemente, ao Brasil e o Rio Grande do Sul. O tráfico escravista começa com negros vindos da matriz banto, mas no século XIX se acirra a vinda de negros da matriz iorubá através da costa dos escravos, que era um porto que havia onde hoje é o Benin. Então, Sopaporique é uma junção dessas duas matrizes. O sopapo contando a presença dos orixás no estado do Rio Grande do Sul. É como se fosse um sopapo autor, ou, né, um autor tambor. Então, a voz poética que está ali contando essa história, poeticamente, é a voz do tambor, né? Eu sou apenas o instrumento para dar vazão, né, a essa presença negra contada de maneira poética, né? E especialmente o sopapo, qual era o lugar que ele ocupava nessas comunidades? Há registros da presença do sopapo nas charqueadas, sendo o elemento o pedido de permissão aos orixás para o início da matança de gado. Isso, século XVIII, segunda metade, o último quarto do século XVIII e ao longo do século XIX até a abolição, né, o sopapo na charqueada.
Esse é a gênese do instrumento no Rio Grande do Sul. Final do século XIX, a gente tem o supapo burlesco, o supapo que vai para os blocos de rua. Esse mesmo supapo burlesco ele vai adentrar ali pela década de 20, 30, nas escolas de samba, a partir desse desfile oficial que passa a ocorrer no Rio de Janeiro e que se espalha para todas as cidades, né, ou para a maior parte do país. E no final do século XX, ele quase desaparece, mas através de um guardião chamado Giba Giba, esse cara traz esse tambor do carnaval, sendo ele um indivíduo nascido em Pelotas, esse tambor que ele conheceu através do carnaval, ele traz esse tambor de Pelotas para o Carnaval de Porto Alegre, e o Giba Giba também era uma figura que atuava na música popular, um cancionista, um fazedor de canções. Então, esse supapo do Carnaval acaba adentrando ali para esse universo da música popular, e esse é o terceiro momento, então, do supapo. O primeiro momento, o supapo charqueador, o segundo momento, o supapo burlesco ou carnavalesco, e um terceiro momento, um supapo na música popular. Já no século XXI, que é onde estamos, a gente tem observado a expansão do supapo para diferentes contextos. O contexto acadêmico, o supapo nas universidades, o supapo pedagógico em pontos de cultura, o supapo também servindo para a implementação da Lei 10.639, e particularmente no meu trabalho, já tenho contato também, já tive contato com o supapo no carnaval e também na música popular, através do Bataclan FC e do Alabeuni, 2 trabalhos que eu desenvolvo. E tenho levado também o supapo para esse ambiente da literatura, um supapo poeta, digamos assim, um supapo contador de histórias. Então, e aí no próprio Supaporiqui vão aparecer as inúmeras possibilidades do supapo. Um supapo que às vezes é tela para a projeção do teatro de sombras, o supapo que num outro momento ele está ali também como base para um adarum, um rufar de tambores com confetes de carnaval em cima. Então um supapo que se expande para outros ambientes. Eu acho que esse é o momento atual do supapo, a expansão desse tambor para outros contextos. E falar um pouco dessa tua pesquisa, aonde tu foi procurar o supapo? Inicialmente eu fui a Pelotas. Conheci o supapo através do Giba Giba, o supapo que eu uso no Supaporiqui. Ele veio lá do Colégio Pelotense de 1999, nas oficinas que estavam construindo 40 supapos para o projeto Cabobu, que foi um projeto de revitalização e retomada do supapo empreendido pelo Giba Giba através do governo do estado do Rio Grande do Sul, à época, governo Olívio Dutra, na figura do secretário de Cultura, Luiz Pilavares. Em Pelotas encontrei o supapo nesse contexto carnavalesco. Em Rio Grande também encontrei registros e memórias do supapo. Em Porto Alegre também, bastante gente que conhecia, e avós que tinham tocado supapo nas tribos carnavalescas ou em escolas de samba, supapo na Praiana, supapo nas tribos carnavalescas, supapo no Bambas da Orgia. Tudo isso eu fui montando esse quebra-cabeça de a procura do supapo. E além dessa presença dele nesse contexto, o supapo na música popular, o supapo do Giba Giba e outras pessoas que haviam tocado com ele e que conheciam, consequentemente, o instrumento também. E para quem é esse espetáculo? Esse espetáculo é para público em geral, cara. Eu acho que é para as pessoas que estejam sensibilizadas, sobretudo pela poesia. Eu acho que a linguagem mãe desse espetáculo é a poesia, mas ao mesmo tempo ele é um espetáculo de oralidade. Eu chamo de tamboralitura, a oralitura que está ali através do tambor. Toda roda de tambor ela tem uma poética. A roda de capoeira tem uma poesia própria. A roda do batuque ela tem uma poesia peculiar. O candomblé tem uma roda, também é uma roda de tambores com a poesia dos oriquis, por exemplo. Uma bateria de escola de samba não deixa de ser uma grande roda de tambores, e ela também tem a sua poética, que é o samba enredo. As baterias
nos times de nos campos de futebol, né, nos estádios, as charangas, também tem ali cantos próprios e, portanto, tem uma poética. Então, eu venho pensando nisso, né, numa poética que habita a roda de Supapo, né? E é isso que eu vou mostrar nesse espetáculo livre para todas as idades, né, e para as pessoas também que queiram se encontrar com essa origem de um Rio Grande do Sul negro. Acho muito importante mencionar isso. O Supapo é sim a afirmação de que esse estado foi construído pela mão de obra negra escravizada. Ele é um instrumento musical, sim, mas ele é também um artefato político, já que quando percutido, ele está afirmando essa presença negra no estado do Rio Grande do Sul. Então o Supapuriqui, resumidamente, é isso, né? Um supapo autor, um tambor contador de histórias, contando a saga da presença dos 12 orixás do Batuque de Nação Oió e Jexá na Pachamama, África. A Pachamama, essa grande planície na língua quechua, é a Mãe Terra, na tradução, né? Madre Terra para o espanhol, e essa África no sul do Brasil, né? A gente pensar que também somos descendentes de africanos, né? Que nós também tivemos e temos a presença negra de forma muito marcante, e o Supapo é um elemento que atesta essa presença. Eu diria que é indispensável para qualquer pessoa que se interesse minimamente por música, porque a gente está falando aqui de um instrumento que ele é um fragmento da gênese de basicamente tudo que foi feito de música de forma contemporânea, né? É impossível falar de qualquer gênero, rock, blues, jazz, que não passe por essas comunidades negras que foram espalhadas ao redor do mundo, à força, né? Então, no mínimo, um respeito que se presta a essa história, a esse instrumento tão lindo e tão importante e absolutamente, genuinamente regional, né? Nosso aqui, né? Da Bacia do Prata, né? Ele tem essa dimensão, sim, né, de ser uma peculiaridade histórica, né, no contexto dos negros que aqui chegaram. Aqui chamado no Rio Grande do Sul de Supapo, no Uruguai e na Argentina, registros, né, de um instrumento semelhante, que eu julgo que seja um irmão dele, né, lá chamado de sopipa, e que, na verdade, é um ventre comum, né, a Mãe África germinando a cultura do Novo Mundo, né? Indispensável, como mencionaste muito bem, né? A gente pensar a pujança da cultura do Novo Mundo, a música negra norte-americana, né? Tudo que ela significa, né, para o mundo, né? A música do Caribe, né? A música jamaicana, a música cubana, né? Para a gente pegar alguns exemplos. A força e a pujança também da música peruana, da música colombiana, a música brasileira, né? Esse elemento que identifica o Brasil no mundo todo, né? Falou Brasil, o pessoal associa, né? Lembra do carnaval, lembra do samba, lembra da bossa nova, né? Coisas todas essas ligadas com essa indesmentível presença negra. Então, eu acho que também adentrar numa perspectiva de fazer uma visita a essa conformação da cultura do Estado do Rio Grande do Sul através da ótica e do viés da presença negra é, sem dúvida alguma, um elemento fascinante, e Supapuriqui tem a humilde pretensão de poder, quem sabe, contribuir nesse sentido aí também. E um som, né? Porque dentro de todos os instrumentos que existem, esse som grave, ele não quero dizer o mais importante, não quero dar um tom de melhor, pior e tal, mas é aquela presença essencial, né? É o que mexe, o que a gente estava comentando aqui, né? O que chacoalha o vidro da janela e a gente sente bater literalmente dentro do peito, né? Esse gravizão, assim. Exatamente. O tambor ele tem essa peculiaridade, né? Nós que temos essa questão toda dos recursos tecnológicos e da audição mediada, muitas vezes, né, pelo processo de amplificação, né, elétrico, etc. Né, o tambor a gente escuta com os poros. Uhum. Né, que frase. É exatamente isso, é sensibilidade total. E também, sem misticismo algum, dá para a gente pensar também que todos nós também temos um tambor que bate dentro da gente, né? Que é o coração, que também tem a sua ritmação e que não por acaso, né? Quando há algum descompasso, e aí quando eu já estou falando descompasso já é também um termo da linguagem musical, o que a gente chama, né? É uma arritmia, tá fora do ritmo. uma disritmia,
né? Então, né, não por acaso toda a nomenclatura no entorno do coração, e quando vai para a ordem médica, ela faz menção, né, a essa noção musical, né? Dando conta que sim, temos um tambor que bate dentro da gente. Eu acho que também o tambor é esse elemento de comunicação ancestral. Diferentes povos que usavam ele para a comunicação, né? E povos que usam ainda hoje, né? Que tem códigos ali, né? E que, inclusive, no mundo iorubá tem inclusive um tambor, né? O talk drum, né? Que se toca, que abraça-se, né? O tambor ali com cordas, e ele produz tonalidades, né? Semelhantes à voz humana. Só para a gente ter uma ideia, né? O legueiro do bumbo legueiro vem de léguas, né? Vem de distância. Ouvido, né? De légua em De légua, né? ser escutado por de longe, né? Porque a onda de grave, né? A onda grave, ela chega mais longe. Com AM. Exato. Viaja então, mais tempo. dizem que se usava ele, a lenda, né? Se usava nos primórdios de ocupação aqui no Pampa, né? Para medir as léguas, né? Alguém batia e a pessoa saía com estacas, né? Quando ela parava de ouvir o toque é porque tinha cumprido uma légua, né? E botava uma nova estaca, e assim ia légua em légua. Então, por isso, bombo legueiro, um bombo que media as léguas, né? Sopaporiqui é história, é música, é identidade, é tudo que envolve essa cultura negra lindíssima que está na gênese de basicamente tudo, como a gente estava falando aqui. Richard, muito obrigado por emprestar esses minutos pra gente. O Sopaporiqui, eu não vou errar, tá? É no dia 24 de março, no Teatro da PUC. Prédio 40. Sei lá, no Prédio 40, no Teatro da PUC. Desejo que seja um ótimo espetáculo, tenho certeza que será para quem vai assistir, espero que seja para ti também. Com certeza, convidar todos, todas e todos, compareçam ao Sopaporiqui, 24 de março, 20 horas, auditório do Prédio 40, da PUC, Porto Alegre em Cena, Richard Serraria, Sopaporiqui. O Quarta Parede conversa com todos os participantes do Porto Alegre em Cena, desde o Porto Alegre em Cena, o Porto Alegre em Ceninha, os espetáculos musicais, e a gente gostaria muito que você conferisse os outros episódios para poder montar o seu cronograma e curtir tudo que tem esse ano no festival. Até o próximo episódio.